Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui. Eu me sinto feliz em poder falar do amor de Deus, falar das grandezas, ministrar esta palavra, porque, irmão, sem esta palavra não dá para viver, não. Sem esta palavra genuína, não a genérica. Começa com G, mas não é. É genuína, é um abismo para a genérica. A genérica é igual algodão doce, você come, mas sai com a barriga vazia. Essa aqui não alimenta a barriga, não, só a alma. A genuína palavra de Deus alimenta a alma. E esse é o nosso propósito. Não é alimentar você, é nos alimentarmos com uma palavra. Pode ter certeza que a palavra que eu exponho aqui é a palavra de Deus, e ela, antes de ir até você, ela passa por mim. Ela passa por mim, e eu não sou hipócrita, fariseu. Os fariseus, ele pegava uma carga muito grande, dava para os outros, mas nem ele levava. Existe fariseu que prega, manda você fazer, mas ele não faz. É uma mensagem maravilhosa, tremenda. Mas a pessoa, se não viver aquilo que prega, irmão, ele está se enganando. E tem. Quem sabe pregar, prega, que é uma beleza. E eu não sei pregar, não. Nem quero saber pregar. Se existe um desejo na minha alma que eu tenho, não é de saber pregar, não. O desejo que eu tenho é de sempre que ministrar a palavra, ser usado por Deus, nem que seja 5 minutos ou 10 minutos. Deus, para falar comigo e com você, não precisa de 1h30, 2 horas, não. Basta uma palavra ungida, basta uma palavra vinda diretamente dele, que a nossa alma se alegra, a nossa alma se alimenta. E no 175, culto tem que ter hino da harpa, irmão. Não vamos fazer igual aos outros, não. Só tem culto, só tem hino e o hino da harpa tá... Eita, é por isso que, olha, não estou cantando mais hino da harpa, porque irmão, tira aí 3 hinos da harpa, vai acabando com os hinos. Vai tirando os hinos, não é para tirar, não, é para cantar o hino. Você vai tirar o hino da harpa, não tire, não. Cante o hino da harpa. É por isso que está se acabando, não tem mais nenhum hino da harpa. Hino 175 da harpa. Irmãos amados, que hino, irmão. É diferente dos hinos de hoje, 500 graus de puro fogo, pelo amor de Deus, 500 graus. Se cada crente tivesse pelo menos 1 grau, 500 graus, irmão, é muita coisa. É cachoeira de poder, eita Jesus. Jesus tem misericórdia de mim. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos em quem? No nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado e perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto,
Eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. É no nome santo de Jesus. Tudo isso no nome santo de Jesus. Fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido. Você é remido. Você é remido pelo sangue de Jesus. Não é por obras, não é por merecimento, não é por mérito, não é porque você é o tal, mas é pela graça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16. Depois a gente vai pular para 21 e 23. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua força cai, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a bondade de todo homem perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícias, recebei com a mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Irmão, pode ser quem for, na hora de descer à sepultura, torna-se semelhante aos outros. Acabou a fama, na hora da morte, acaba o orgulho, acaba todos os projetos. E o ser humano é egoísta, acha que é o tal, mas na hora da morte, que nem Satanás disse, ele daria todos os seus bens pela sua vida. Satanás falando isso, achando que Jó faria dessa forma. Olha, irmão, Deus permitiu Satanás tentar Jó porque Deus conhecia Jó. Deus conhecia Jó e sabia que Jó não ia ceder aos caprichos de Satanás. Deus sabia que Adão ia pecar, por isso não fez Adão imortal como muitos ensinam, irmão. Deus não fez. Olha, Deus sabia tanto que Adão ia pecar, que ele já fez, antes de Adão pecar, o céu e o inferno. Deus não fez o inferno depois que Adão pecou. Se eu admitir isso, eu estou afirmando que Deus não conhece o futuro. Mas Adão fez o homem mortal. Deus fez o homem livre-arbítrio. Por isso, ele fez o céu, porque ele sabia nem todo Adão ia pecar, nem todo Adão ia ceder à tentação. Aquele do Éden caiu, mas aí surgiu um outro Adão, Jesus Cristo. Deus dá ao homem, e nem todos vão para o céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu falei línguas estranhas. Senhor, em teu nome eu cantava tão bem, eu tocava tão bem. Eu pregava que, eita, chega o fogo caía. Não, eu não te conheço não. Irmão, como vai ser difícil para essas pessoas que usaram o nome de Deus para a sua glória, para o seu bel prazer,
para ganhar dinheiro às custas do evangelho. Não te conheço não, apartai-vos de mim. Toda a glória do homem pode ser o homem mais rico do mundo, famoso, quando ele bater de frente com a morte e entender que ele jogou a sua vida fora nos prazeres, nos deleites e não honrou ao seu Criador, será tarde. Se ele tiver tempo de se arrepender, Deus ainda o perdoa. Se ele tiver tempo. Alguns vão dormir e não acordam. Aí quando acorda já está morto, aí está lascado. Que nem um deputado falou uma vez aí. Então, irmão, somos nada. A nossa arrogância, a nossa riqueza, o nosso status. E como tem crente aí de status, irmão? Como tem astros. Mas na minha vida eu só conheço um astro, que é Jesus. Quando João disse, importa que ele cresça. Importa que ele seja exaltado. Não é o meu nome, não sou eu. Importa que ele cresça. Não, ele não cresce mais, ele já é grande, irmão. Importa que ele seja conhecido, a palavra é essa. Importa que ele seja adorado, a palavra é essa. Jesus vai crescer mais em quê? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Não está dizendo que é pecado ser tentado, não. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Por quê? Quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido. A quem está prometido? Ele tem prometido àqueles que permanecerem fiéis. E aquele que for fiel até a morte, esse será salvo. Então, irmãos, não é tentado ser pecado. Não é pecado ser tentado. O pecado é ceder à tentação. O próprio Jesus foi tentado. O hino 175 da diz: pecado não ceda, tentado não ceda. Ceder é pecar. Tentado não ceda, ceder é pecar. Ora, como Deus se agrada quando o crente é tentado e ele resiste à tentação. Irmão, eu sou tentado. Então você está sendo provado. Como Deus se agrada. Irmão, não é pelo que tu fala, não é pelo que tu canta, é pelo que tu vive. Quer agradar a Deus? Tem que colocar a vida em retidão. Como Deus se agrada quando o crente coloca a vida no altar. Quer agradar a Deus? Não ceda à tentação. Porque o pecado é gostoso. Quem disser que não é, está mentindo. Mas é momentâneo. Naquele momento tu te deleita. Enquanto tu está te deleitando, a tua alma está chorando. Não entristeçais o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? O pecado. É o pecado. Fomos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração desgraçada, contaminada. Mas tem gente que só sabe fazer a diferença dentro da... Você não foi chamado para fazer a diferença dentro da igreja, não. Dentro da igreja é um culto congregacional. Fora da igreja você tem que ser um exemplo. Dar testemunho de verdadeiro crente. Andar como um crente, como um cristão. Como Deus requer de nós. Hoje mais do que nunca, irmão. Precisamos ser crente lá fora. Porque dentro tá cheio de artistas. Tá cheio de pessoas. O palco tá grande. Animadores de palco tem demais. E lá fora, no ônibus, no trabalho, será que alguém conhece você como um crente? Aquele crente ali, meu Deus do céu, Deus me livre de ser crente igual a ele. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Irmão, dentro de nós flora vários tipos de pecado arraigado na velha natureza. Então, quando Caim foi matar Abel, o Senhor disse, olha, o desejo de matar o teu irmão
Está no teu coração, mas cabe a ti dominá-lo. Quando o desejo de pecar, de adulterar, de se prostituir vier, cabe a ti dominá-lo, porque tu tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Não ceda à tentação, irmão. Não ceda pelo amor de Deus. Ceder é pecar. Então, eu vou falar e eu explico que o ímpio, ele peca porque ele é escravo do pecado, ele é fruto do pecado, mas o crente, irmão, peca porque quer. Isso é triste, mas é verdade. Sabe que não deve olhar para aquela jovem com as roupas indecentes, mas olha. Sabe que não deve mentir, mas mente. De vez em quando, né, Abraão teve que mentir para não morrer, mas Deus não aprovou, não. Deus, a Bíblia diz que quem mente é o diabo, ele é o pai da mentira. Não, irmão, a mentira santa não existe, não. Não entre nessa onda de mentira santa, não. Cada um é engodado pelo que o desejo que tem pecado de estimação e tem aqueles que derrubam o crente. Então é naquele ali que você tem que vigiar. Vigiar e orar para não cair em tentação. Os dias são de trevas. Cuidado, ó irmão, cuidado. Cuidado. Vigiai. Você ora com um olho, mas deixa o outro aberto para ficar vigiando, viu? Não ore com os dois olhos fechados, não. Vigiai, já foi Jesus que mandou. Vigiai e orar. Então você ora com um olho e vigia com o outro. Presta atenção. Então cada um é atraído. Mas aquele que se alimenta da palavra, ele é atraído pela palavra. Ele tem desejo de estar na presença de Deus. Mas na presença de Deus não é só na igreja, não. É onde eu estiver, Deus está me vendo. Onde você vai, Deus está olhando. Tudo que eu faço, Deus está vendo. Então, sejamos coerentes e realistas. Que nós possamos nos converter, irmãos. Nos converter ao Senhor. Que Ele é longânimo. Ele está sendo longânimo para com essa geração. Mas o dia o ajuste de conta está chegando. A porta vai fechar. E é não abrir e fechar de olhos. Não dá tempo de se preparar. Tem que estar preparado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria é engodado. Eu não resistiu, aquela mulher ali, não resistiu? Por que não resistiu? Resista, meu irmão. É momentâneo esses prazeres. Depois a sua alma vai chorar amargamente. Vai ser, e pior quando se acostuma, porque o adultério, ele não começa de uma hora para outra, não é? Chegou e... Não, irmão, não dê ouvido às conversas, principalmente do sexo oposto. O homem fica ouvindo a mulher uma hora. Diz um ditado no mundo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O capeta, ele oferece, ele não empurra, não força você comer, não forçou Adão nem Eva. Então, diga não ao pecado. Resista à tentação, porque aí tu vai estar agradando a Deus. E a desgraça que o efeito do pecado gera, depois havendo a concupiscência concebido, não deixa aquele pensamento, aquele passarinho do pecado fazer ninho na tua cabeça, não. Não deixa, não. Se o passarinho sentar, manda ele embora. Vai-te embora, capeta. Não deixa ele sentar, não. Porque ele, ao sentar, ele faz o ninho. Depois que faz o ninho, aí vem os ovos. Depois nasce o filhote. A desgraça do filhote é que mata. Viu? O pecado é assim. Depois, havendo a consciência concebido, dá a luz ao pecado. O desejo vem, e você gera aquele desejo e concebe o pecado, o desejo que tanto afluía na sua pele. Mas a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá. Não dê lugar, não dê lugar. Mas, irmão, como é que eu vou fazer? Se eu me encher da palavra, se eu exercitar esta palavra, encher no meu coração aqui, ó. Coração não é a mente, irmão. É aqui que você guarda, não é dentro do peito, não. É aqui, na mente.
uma mente sadia, cheia da palavra, compromisso com Deus. Pessoas compromissadas, como Enoque, como Jó, se livrava do mal, se livrava do pecado, se afastava do pecado. Ah, Senhor, me livra. Não, Deus não vai te livrar do pecado. É você que tem que se libertar, é você que tem que se afastar. Deus lhe dá graça. Mas como é que ele vai me dar graça se eu não estou nem aí para a palavra dele? Se eu não armazeno a palavra, escondi a tua palavra na minha mente para não pecar contra ti. Andei em espírito. E o conselho, andar em espírito. Andar em espírito é não dar vazão à carne. Porque quem anda na carne não tem como agradar a Deus. Dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E o pior, que há muitos que já morreram e pensam que estão vivos. Continua um pecado encoberto, continua uma vida de qualquer jeito e pensa que está vivo. Por causa disso, há muitos que dormem, poucos que morreram lá, e muitos que estão doentes. Participa da Santa Ceia indignamente. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma. Porque quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Não erreis, não se engane. E nós vamos ficar por aqui, não se engane. Deus não tem ninguém por inocente. Amém.